Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane Mota. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre tudo isso que nos cerca, que nos afeta e que não é visível para nós, sobre a vida após a morte, sobre a vida além da morte, todo esse universo que existe, que nós estamos inseridos, mas que não conseguimos pegar, não conseguimos enxergar, mas conseguimos sentir sobre reforma íntima, como é que a gente pode usar tudo isso a nosso favor para que a gente se torne pessoas melhores, para que a gente evolua, para que juntos a gente possa construir uma cultura de paz. Porque, para quem não sabe, assim, nas religiões a gente fala, no cristianismo a gente fala de Apocalipse, que é o fim de um tempo, não o fim do mundo. No calendário maia, foi encerrado em 2012. Na astrologia, a gente fala do fim da era de peixes, que durou 2000 anos, que teve seu expoente máximo como Jesus Cristo, e o início da era de Aquário, que é a era do coletivo, do grupo, do conhecimento, da informação. E no Espiritismo a gente fala de transição planetária, que é o momento de passar do mundo de provas e expiações para um mundo regenerado, onde no mundo de provas e expiações o mal ele é maior do que o bem, e no mundo regenerado o bem e o mal estão em equilíbrio, só que não é o bem e o mal do lado de fora, é o bem e o mal dentro de nós, é a nossa sombra e a nossa luz. E Jesus já falava, deixai brilhar a vossa luz. Não adianta colocar a lâmpada debaixo da cama, porque ela só vai iluminar ali um pedacinho. É necessário que a gente coloque a lâmpada em cima do candeeiro para que ilumine a todas as pessoas. Então, a ideia aqui é estudar todos os dias. Aliás, Jesus já falava, amai-vos e instruí-vos, porque é necessário a gente amar, mas é necessário também a gente aprender, se aprofundar, porque conhecimento é sabedoria quando é colocado em prática, e amai-vos e instruí-vos. Então, o objetivo aqui é estudar, estudar bastante. Tem muito conteúdo bacana que já foi deixado em várias correntes filosóficas, em várias religiões, todas elas trazem um pouquinho da verdade para nós. Não existe uma religião que seja melhor do que a outra, uma que seja mais certa que a outra. Existe amar o próximo, é procurar ser melhor, é dar o nosso melhor, é evoluir, é crescer. E então a ideia aqui é estudar um pouquinho de tudo que já foi deixado para nós. Tem muito conteúdo bom e eu venho aqui sempre como aprendiz. Eu venho aqui com a propósito de aprender, e para que eu tenha essa disciplina de estudar todos os dias, eu me comprometo a gravar para vocês. Mas eu aprendo muito com os livros, com as pesquisas que eu faço para poder, à medida que eu vou estudando os livros, eu aprendo com as pessoas ao meu redor, qualquer pessoa. Aprendo e com os comentários de vocês também. Então, fiquem à vontade, deixem aí seus comentários, mesmo que vocês não concordem com nada que eu falo, tá tudo certo, porque aqui é o espaço que todo mundo tem a oportunidade de falar o que pensa. Não existe certo ou errado, existe aquilo que a nossa bagagem, o nosso coração fala. As nossas experiências, as nossas vivências, elas determinam aquilo que a gente acredita, como nós interpretamos a realidade. E está tudo certo. A ideia aqui é ouvir o ponto de vista uns dos outros para que a gente possa crescer juntos, para que a gente possa ampliar a nossa consciência, ampliar o nosso mundo observado. Porque se a gente só tem consciência de que algo existe a partir do momento que a gente conhece. Então é necessário que a gente escute e que a gente também se manifeste em equilíbrio, em paz, em harmonia, que em tempos de algoritmo e redes sociais, que as pessoas só enxergam cada vez mais aquilo que elas querem ver e estão cada vez mais fechadas para opiniões diferentes, é necessário que a gente crie um espaço de trocas sadio para elevar o nível da discussão com respeito, com paz, com harmonia, com esse compromisso de aprendermos uns com os outros, de colaborarmos com aquilo que a gente já aprendeu e também com a humildade de aprender com os outros. Então, hoje eu vou dar continuidade ao livro, o estudo Visualizando os Sete Raios, de acordo com os ensinamentos de Djwhal Khul e Alice Bailey. Esse daqui é do esoterismo da teosofia, que fala sobre os raios que se manifestam. Os raios são como se fossem raios mesmo, que emanam consciências próprias. Cada raio tem uma consciência que nos atinge. É, tem propriedades, características e atributos. Então, no livro, se não eu não tenho certeza se é nos domínios da mediunidade ou mecanismos da mediunidade, do Chico Xavier,
fala lá na introdução que o ser humano ainda vai tomar conhecimento sobre os raios que determinam que ele seja quem é. Então, existem os 7 raios, e cada um de nós temos a missão de manifestar determinado raio, entrar em harmonia com determinado raio, para que a nossa vida flua com mais facilidade. São manifestações que a gente tem que expressar aqui na Terra. Nós temos os chakras, eu vou falar isso mais adiante no vídeo, então nós temos os 7 chakras principais, só que atrás é o receptor e à frente é o emissor. Então a gente recebe a informação pela parte de trás e a gente emite pela parte da frente, como se nós fôssemos antenas, que a gente capta e recebe ao mesmo tempo. Então, a informação chega a nós, ela é processada através da nossa energia e ela emana de nós. E assim a gente contribui para a energia do planeta, para a psicosfera do planeta e para as pessoas que estão ao nosso redor, para os seres que estão ao nosso redor. E cada chakra, ele como se ele tivesse um filtro, uma tela, que é um raio, que é uma, uma manifestação que a gente tem que ter aqui na Terra, como nós devemos manifestar. Eu, por exemplo, eu tenho meu chakra frontal, ele tem vou dar um exemplo hipotético, ele tem esse filtro de emitir da magia cerimonial, o raio da magia cerimonial, que é o quê? É ordem, é o passo a passo, é aquela coisa. Tá, é a ordem mesmo, é disciplina. Então, para eu emitir os meus pensamentos, eu tenho que emitir com disciplina, com ordem, com passo a passo. Se eu tenho um raio da vontade, eu tenho que manifestar a minha vontade através da fala. Eu tenho o chakra da vontade no chakra da garganta, ou então no chakra da raiz. Enfim, então são telas que a gente tem que emitir ou receber. Como nós vamos interpretar essas consciências que nos chegam? Não sei se ficou claro aí, qualquer coisa eu explico depois, mais adiante, faço um vídeo sobre isso, vocês deixem aí nos comentários, mas é um assunto interessantíssimo. E quem quiser medir quais são os raios que regem sua vida, quais são em cada chakra, a radiestesia tem um trabalho que dá para medir cada ponto de emissão e de recepção, de ideação e de realização. Através do pêndulo, e a gente consegue saber quais são os raios que nos afetam e como a gente tem que manifestar eles em nossa vida. E às vezes a gente não está de acordo com algum raio, e isso cria um desequilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Então, os raios nos afetam muito mais do que a gente imagina, com a maneira como a gente recebe a informação e como a gente transmite a informação. Não a informação palpável, não essa informação lógica, mas a informação da nossa vibração, da nossa energia. Então, vamos estudar aqui hoje. Aí nós vamos estudar o capítulo 3, os 3 raios de aspecto, porque o um se divide em três, e todas as divisões são naturalmente irreais e servem apenas ao propósito de compreensão inteligente. Então, a primeira divisão dentro do absoluto, do Deus, do tal, do uno, do um em três. Então, Deus sempre se manifesta através de três. Ele cria através de sete, são 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais. O sete é a manifestação de Deus. Não, o sete é a realização de Deus, mas o Deus sempre se manifesta através de três. Hum, o 3 em um em três foi experienciado em níveis cósmicos, antes que ocorresse a manifestação que resultou na trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando espírito e matéria se uniram, nasceu a alma ou consciência, e aí a gente pode ver em diversas doutrinas, em diversas religiões, essa manifestação no um e três, essa Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, nos cristãos, Ísis, Osíris e Horus, da Trindade egípcia, Brahma, Vishnu e Shiva, da Trindade hindu, corpo, mente e espírito. A gente tem os 3 kayas do budismo, todas as correntes filosóficas têm essa manifestação trina da energia. E aqui a gente pode estar falando também espírito, consciência e matéria, ou mônada, alma e corpo, ou vida, qualidade e aparência, ou Pai, Filho, Espírito Santo e várias outras. Se a gente fizer uma pesquisa rápida aí, a gente vai ver com diversas formas que a Trindade se manifesta através do um. Então, Deus se manifesta através do três, é um número sagrado,
É a forma como ele se manifesta. A gente está longe de entender Deus ainda. A ideia que não é entender Deus, mas é observar, através dos efeitos, quais são as leis que nos regem. No processo de manifestação, essa unidade tripla expressa-se nos grandes raios de aspecto, que são: primeiro raio, vermelho, vontade ou poder. Segundo raio, azul, amor, sabedoria. Terceiro raio, amarelo, inteligência ativa. Então, são os três grandes raios da manifestação de Deus. E aí, aqui a gente está falando isso, mas a gente pode pegar esses raios, são os raios da fraternidade branca, pelos mestres Confúcio, Kutume, Mestra Nada, Mestre Jesus, Rovena, sabe, os raios da fraternidade branca, segunda-feira raio tal, terça-feira raio tal. São esses raios, são a manifestação desses raios. Aí o raio, a manifestação do primeiro raio, da vontade ou do poder, seria o raio azul, que representa a vontade divina, o poder, a fé e a proteção. Ele tem o poder da palavra, ele é regido pelo chakra cardíaco, e ele criar e manifestar, o poder dele é criar e manifestar através da palavra. Então, através do som, a gente expressa e cria outras realidades, a gente manifesta outras realidades. O segundo raio, aqui está falando que é azul, mas é amor, sabedoria, são atributos muito além daquilo que a gente pode imaginar. A gente não fala, né, é amor divino, é vontade divina, é algo puramente bom, belo, é algo assim, bem acima do nosso entendimento. Então, o segundo raio da amor-sabedoria é o segundo raio da sabedoria. É que na fraternidade está o raio amarelo, que é associado à sabedoria, à iluminação, à compreensão, à intuição, à força mental. É regido pelo chakra umbilical e pelo chakra do plexo solar. E ele é justamente esse atributo de adquirindo sabedoria, que é o conhecimento colocado em prática para fazer o bem para todos nós, para todas as pessoas. Quando a gente pega a astrologia, Urano é a vontade universal, Netuno é o amor universal, e Plutão é a transformação universal, seriam esses três grandes, também associados a cada raio. O terceiro raio, que aqui está falando que é o da inteligência ativa, é o raio do amor divino. Vocês imaginam o que seria o amor divino? Um amor incondicional por tudo e por todos? Pois é um raio do amor divino, da beleza, da compaixão, que tem o objetivo de fortalecer os relacionamentos, para que as pessoas se amem uns aos outros. Isso lembra Jesus? Promover a harmonia e a bondade, cultivar o amor incondicional em várias áreas da nossa vida. Não é só, eu tenho um amor incondicional pelos animais, eu tenho um amor incondicional pela minha família. Não, em todas as áreas da vida, pelo meu trabalho, pelos meus amigos, pelos meus inimigos. Enfim, irradia compaixão e empatia, buscando união e harmonia nas relações. E o chakra, é claro, é o chakra cardíaco que manifesta esse amor incondicional. Então, esses são os três raios mestres, manifestados em várias religiões, em várias doutrinas, e a gente, mais conhecidos através da fraternidade branca, mas aqui na teosofia traz um outro aspecto, a maneira como a gente manifesta esses raios através dos nossos chakras. Existem outros, mas esses são os principais, os mais contundentes, os mais assim, mais exigem das pessoas. Não pensa, eu tenho esse raio, então é muito mais fácil a gente, no atual estado da humanidade, a gente manifestar as características negativas desse raio do que as positivas, porque a pressão é muito forte, mas aqueles que nascem com esses raios, eles têm que aprender a manifestar o positivo deles, por mais difícil e desafiador que seja. Então, a, mi- a- os- essa questão dos raios na nossa vida, eles não são coisas filosóficas à parte da nossa vida. Os raios da fraternidade branca e esses raios aqui que a gente está estudando nesse livro, eles se referem à aplicação das energias dos raios da vida cotidiana, com o objetivo de criar mudanças positivas e manifestar os desejos e propósitos da alma. Então, a partir do momento que a gente tem conhecimento desses raios, a gente pode usá-los a nosso favor no dia a dia, para que a gente manifeste os desejos e propósitos da nossa alma. A gente entra em contato com o nosso eu superior, com o nosso espírito que nos guia, que já sabe o que a gente veio fazer aqui na Terra, para que a gente se permita ser conduzido para onde a gente tem que chegar.
Então, esses três raios principais constituem a soma total de toda a manifestação divina. Eles são ativos em todas as formas de vida. Pela atividade daqueles instrumentos criativos de Deus, toda forma é imbuída desse atributo evolutivo interior que deverá finalmente colocá-lo em sintonia com o propósito divino e fazê-lo cumprir seu destino como parte integrante do todo. Então, a partir do momento que a gente entra em harmonia com esses raios, a gente começa a cumprir o nosso propósito divino e entrar em harmonia com o todo. A gente começa a manifestar o magnetismo, que faz a nossa vida ser mais fácil, facilita. Lembra do Gastão, do Tio Patinhas, que Tio Pato Donald disse que tudo dava errado para ele. Ele era uma pessoa completamente desconectada do seu propósito de vida, ele era uma pessoa completamente sem magnetismo, tudo dava errado, tudo era mais difícil. E o Gastão, o primo rico dele, tudo dava certo. Era uma pessoa com era um pato, com um magnetismo muito grande que atraía coisas boas para a própria vida. Então, quando a gente entra em harmonia com esses raios, a gente está entrando nessa energia do Gastão. Hum, podemos perguntar: o que é um raio? Raio é apenas um nome para uma força ou tipo de energia particular, com ênfase na qualidade que tal força demonstra, e não na força do aspecto que ele cria. Não é um raio, um aspecto de um raio, é energia. É como se fosse um tubo de luz, uma consciência que ela transita ali. Essa divisão ela é só para fins de compreensão, mas é um canal de energia que passa aquele atributo, aquela qualidade. Divisões e categorias não são separações, porque toda vida é una. É um organismo no qual cada célula desempenha um papel. Tais divisões, porém, ajudam-nos a compreender mais clara e inteligentemente as questões envolvidas. Então, é só para fins didáticos. Embora ainda não possamos expressar a vida nem sua perfeição em palavras, podemos compreender até certo ponto o processo de tornar-se, que leva a ser. Então, as pessoas estão muito preocupadas em ter. Um mundo muito materialista, eu preciso de dinheiro, eu preciso comprar isso, eu preciso ser aquilo, eu preciso estar assim, eu preciso estar assado. E a gente precisa aprender a ser melhores, ser mais humanos, mais generosos, mais bondosos, mais pacientes, mais complacentes, mais indulgentes. A gente precisa ser mais para poder ter mais. A gente precisa crescer como espírito, para poder é, ter essas coisas materiais que também são importantes. Mas primeiro, cuide de Deus, cuide primeiro das coisas de Deus, que o resto você será dado para acréscimo. Então, é necessário a gente tornar-se, a gente modificar, a gente ser, ao invés de ter, a gente valorizar a essência, ao invés da aparência. Com isso, a afirmação de que matéria é espírito no ponto mais baixo de sua atividade cíclica e espírito é matéria em seu ponto mais elevado, torna-se mais do que uma afirmação intelectual em nosso pensamento. Então, matéria e espírito é tudo a mesma coisa, duas faces da mesma moeda, interligadas. Esses três raios de aspecto no nível cósmico são um mistério tão grande para o nosso entendimento finito como o próprio absoluto. A gente chega perto, a gente tenta descrever com palavras, a gente tenta eh, colocar definições, mas está muito além do nosso entendimento ainda. Contudo, graças aos ensinamentos de nosso mestre tibetano, que traz essas realidades maravilhosas para o nível de nosso sistema solar e para os níveis planetários e humano, nossa visão se expande enormemente quando nos aprofundamos em seus escritos. Então, assim, é muito difícil ainda para a gente compreender, mas se a gente estudar e se aperfeiçoar e buscar esse conhecimento, a gente pode tentar ter o entendimento. E muitas pessoas têm a manifestação desses raios nos seus chakras, seja na fonte de emissão ou na fonte de recepção. E é preciso que a gente compreenda, essa estrutura para que a gente leve a nossa vida com mais fluidez, que a gente saiba o que que a vida espera da gente e como a gente pode atingir os nossos propósitos e objetivos de alma. Esses são os três grandes raios, os três aspectos que é a manifestação do um. Existem ainda outros quatro e outros vários, mas os principais são esses e os mais difíceis de compreender e de colocar em prática. Então, esse é o desafio: aprender, conhecer e colocar em prática. Então, é isso. Esse é um texto mais difícil, é um conteúdo diferente, é teosofia. Ele vai um pouquinho além do espiritismo, ele procura entender as realidades, como nós nos comportamos como seres energéticos, espirituais, como seres.
faz parte, já é uma coisa de quarta vibração. Terceira dimensão largura, altura, comprimento, esse x, y, z que a gente vê aqui na Terra, que as coisas têm profundidade, é sólido. A quarta dimensão, ela já é vibração. Então, por exemplo, no Espiritismo, fala que cada espírito tem a sua vibração única, a sua identidade digital, a sua digital, ela é a sua vibração. Cada um tem uma vibração única e exclusiva, e é assim que os espíritos nos reconhecem. E todas as coisas são vibração, não tem a forma sólida que a gente vê. Então, a quarta vibração já seria uma coisa, a quarta dimensão seria esse aspecto puramente vibracional. E a teosofia, onde que a gente está estudando aqui, está estudando esse aspecto da vibração das coisas, dos seres, o que que nos afeta e como que a gente pode usar isso a nosso favor. É um conteúdo mais denso, é um conteúdo mais difícil, mas é um conteúdo fascinante e que eu, assim, adoro aprender. Eu acho que vale a pena a gente divulgar e propagar esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis, para que a gente trabalhe com mais lucidez, com mais assertividade e saiba aquilo que nos rege, quais são as leis que nos afetam, para que a gente possa transformar os efeitos em algo benéfico para nós e para todos. Então é isso, espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem, deixem seus comentários. Se alguma coisa tiveram dúvida de alguma coisa que eu falei aqui, deixem aí no comentário que eu vou tentar explicar com mais didática, com mais detalhes. É, mas vamos interagir, vamos crescer juntos, porque a gente vai chegar aonde a gente tem que chegar, com certeza, mas juntos a gente chega mais rápido. E deixe seu like, mostre para o YouTube que esse conteúdo é legal, vale a pena ser compartilhado, vale a pena chegar para as outras pessoas, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus inimigos também, porque talvez eles precisam ver esse vídeo para que, se um não quer, dois não brigam, quem sabe assim não é a forma de vocês fazerem as pazes, entrarem em harmonia e acabar com essa discórdia boba e que a gente perceba que as semelhanças que nos unem são muito maiores que as diferenças que nos separam e que todos temos muito em comum se a gente se permitir. Então, faça esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas possíveis, porque a gente está aqui para se regenerar, para fazer de nós pessoas melhores, para que assim a gente faça do mundo um lugar melhor. Porque a gente vive pedindo que gostaria de um mundo melhor para a gente, para os nossos filhos, mas está na hora da gente querer ser melhor para o mundo. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus.